Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho. A igreja nos apresenta para este domingo, o dia em que nós celebramos a festa do batismo do Senhor. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 3, versículos de 13 até o 17, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Amados irmãos e irmãs, antes de eu começar já a refletir, eu quero convidar você que tem um catecismo da Igreja Católica já a abri-lo, certo? Porque no catecismo da Igreja Católica vai aparecer para a gente algumas coisas muito importantes sobre a ideia do batismo do Senhor. Inclusive, se você quiser, por curiosidade, temos um índice remissivo e você pode pesquisar pelo próprio nome batismo. Vou dar essa dica para vocês poderem aprofundar, tá bom? O nome batismo, e batismo de Jesus tem vários parágrafos do catecismo da igreja. Nesse vídeo especialmente nós vamos olhar juntos os parágrafos 535, que vai nos falar algumas coisas importantes para esse dia da liturgia, essa festividade. Mas vamos começar pelo texto, depois nós vamos para o catecismo, tá bom? Então a primeira coisa diz que Jesus veio para o Rio Jordão a fim de ser batizado por João. Que batismo era esse? Para quem não sabe, não fazia tanto parte do contexto judaico existir o batismo. Na verdade, geralmente quem era batizado era quem vinha do ramo pagão. Então já temos um pequeno problema para a gente poder refletir. Mas ao mesmo tempo é interessante que a gente saiba que o batismo que João fazia não era um batismo sacramental, no contexto de sacramentos que nós católicos temos. Mas era um gesto público feito de arrependimento dos pecados. Ponto. Então, era um gesto que era feito para poder ali mostrar de modo concreto o arrependimento que as pessoas tinham diante de alguma realidade bem específica. E Jesus foi ali praticamente sendo contado como mais um. E aí, daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa realidade aqui dentro do catecismo da Igreja Católica. Mas aí João protesta, né, dizendo assim, olha, eu é que preciso ser batizado. Ou seja, João reconhece quem Jesus é. João reconhece que ele é nada e que é Jesus que é tudo. João reconhece que ele está diante do Messias. E qual é a expressão que Jesus usa? Por enquanto, deixa como está. Ou seja, existirá um outro tempo. Porque nós devemos cumprir toda a justiça. Do contexto bíblico, cumprir toda a justiça quer dizer seguir as leis. O Pentateuco, em especial. Os nossos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, de modo mais amplo, também as tradições que o povo está vivendo. É preciso cumprir tudo isso. E aí você pode perguntar, mas por que Jesus cumpre tudo isso? Né? É interessante você saber que Jesus quis ser semelhante a nós em tudo, a menos do pecado. Então Jesus queria, né, e foi isso que ele fez, ele tentou ser igual a nós em todas as circunstâncias. E uma delas é passar por um rito como esse, embora Jesus não tivesse pecado. Jesus nunca teve pecado. E aí, João concorda, mas depois de ser batizado, Jesus sai logo da água e diz o texto que o céu se abre e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. É interessante a imagem do céu aberto, porque a compreensão que se tem era que antes do verbo se encarnar, o céu estava fechado. Não é à toa que a gente vai depois dizer no próprio credo que Jesus desce à mansão dos mortos para poder resgatar os justos. Porque, na verdade, ninguém estava ali no céu até então. Eles ficavam na chamada morada dos mortos, esperando o dia que o Salvador viria. E o Salvador é Jesus. Então o céu estava fechado, por causa do pecado. E é Cristo quem abre este céu. E aí se vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo, segundo o texto, pousar, então, sobre Jesus. É como se aqui nós tivéssemos a confirmação da missão.
Por esse motivo que esse texto fica dentro do tempo do Natal. Nós celebramos o nascimento de Cristo, nós celebramos que ele se manifestou, Epifania, e agora a gente confirma a sua missão. E a partir de agora a missão pública de Jesus de fato começa a acontecer. E do céu vem uma voz, este é meu filho amado, no qual pus meu agrado. Aparece o Pai a falar, o Espírito também a agir de Cristo. Revelação da Trindade, pela primeira vez. Antes de ir para o catecismo, já vale então algumas perguntas que eu acho que são importantes. Primeira coisa é a ideia do céu estar aberto. Até que ponto nós temos essa consciência de que temos o céu aberto para nós? Porque tem muita gente que vive, caminha neste mundo como se o céu não estivesse aí, como se não existisse céu, como se não existisse amanhã. É o ateísmo prático. Eu creio em Deus, mas na prática parece que não existe Deus. E a voz? A voz de Deus que chama, que afirma, que fala. Amados irmãos e irmãs, é preciso entendermos e estarmos atentos à voz de Deus a nos chamar. Será que eu tenho parado para ouvir a voz de Deus? E pensando na ideia do batismo, eu acho que esse domingo, tenho certeza, na liturgia nos propõe isso, é dia de pensarmos melhor sobre o nosso batismo. Eu tenho assumido o meu batismo. Eu tenho sido sal e luz no mundo. Eu tenho agido, vivido, andado, testemunhado que sou filho de Deus? Que fica para a gente essa pergunta. E agora vamos mergulhar no catecismo. Me permitam fazer isso. Parágrafo 535. A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no Rio Jordão. João Batista proclamava, segundo Lucas 3:3, um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Uma multidão de pecadores, publicanos, soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, vem se fazer batizar por ele. Jesus aparece, o Batista hesita, mas Jesus insiste. E ele recebe o batismo. Então o Espírito Santo, sob a forma de pomba, vem sobre Jesus e a voz do céu proclama: este é meu filho amado. É a manifestação, é a epifania de Jesus como Messias de Israel e Filho de Deus. O batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor, que é uma referência à primeira leitura que nós vemos nessa festa. Deixa-se encontrar entre os pecadores. De fato, se você observar bem, infelizmente a gente está lendo Isaías 42, mas em Isaías 53, versículo 12, que é um outro dos cânticos do servo sofredor, aparece a ideia do servo sofredor sendo contado como um dos pecadores. Ele já é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, João 1,29. Já antecipa o batismo de sua morte sangrenta. Porque, de fato, é assim que a gente entende no contexto judaico, né? O batismo também é visto como morte. Já vem cumprir toda a justiça, como a gente viu no termo do Evangelho. E o catecismo traz um elemento extra. Além do que eu já falei para vocês, que cumprir a justiça é seguir a lei, o catecismo também fala: cumprir a justiça é submeter-se por inteiro à vontade de seu Pai. Ou seja, Cristo aceita por amor este batismo de morte, que é a sua morte de cruz, para a remissão dos nossos pecados. É como se a ideia fosse assim: Jesus deixa-se contar como um dos pecadores e é batizado, mas isso aponta para a cruz, que é o batismo sangrento de Cristo, onde lá ele assumirá todos aqueles pecadores que estavam na fila do batismo de João e toda a humanidade pecadora. Olha que coisa bonita. E a esta aceitação responde a voz do Pai, que coloca a sua complacência em seu Filho. O Espírito que Jesus possui em plenitude desde a concepção vem repousar sobre ele. Jesus já tinha o Espírito Santo. Inclusive, quero pontuar para vocês que tem uma heresia, né, que surgiu no início da igreja, que tentava dizer que Jesus só se tornou Deus depois do batismo. É quando o Espírito como pomba desce sobre ele. Mas ele já tinha o Espírito em plenitude, deixando isso bem claro. Mas agora repousa sobre ele. Como quem diz, Jesus agora é fonte. E é isso que o catecismo diz. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. No batismo de Jesus, abriu-se o céu, Mateus 3,16, que o pecado de Adão havia fechado, já comentei isso com vocês. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito, um prelúdio da nova criação. Então agora, a humanidade é recriada. E para terminar, parágrafo 537.
Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. O cristão deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento. Descer a água com Jesus para subir novamente com ele. Renascer da água e do Espírito para tornar no Filho, Filho bem-amado do Pai, e viver uma nova vida. Acho que não tem nem muito o que dizer depois de olhar isso aqui. Amados irmãos e irmãs, se queremos viver uma vida autenticamente de filhos e filhas batizados, é preciso viver de uma nova forma. O catecismo foi muito claro ao afirmar esta verdade. Que nós possamos, através dessa festa, que nós celebramos neste domingo, refletirmos sobre como eu tenho vivido autenticamente o meu batismo. E que nós possamos, juntos, crescer e amadurecer, entendendo que eu sou o templo vivo do Espírito. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.